Posso levantar, gente? Posso? Eu queria que vocês também, né, puxassem um pouquinho a cadeira aqui. Estou como conselheiro aqui com o meu surrão. O Roberto também é esse peregrino do sertão do Nordeste. Quando eu tive a possibilidade de... A primeira vez que eu vi algo do Roberto, ele tem um canal, né, assim, só para apresentar ele, assim, de ficar mais fácil de vocês captarem quem é o Roberto. Ele tem um canal no YouTube que se chama O Cangaço na Literatura, depois o próprio vai falar mais, né? Mas que tem muito sucesso e ele roda o Nordeste, gravando e realizando pesquisas e divulgando episódios da história do Nordeste brasileiro. E nesse sentido ele também é um peregrino, assim como o próprio conselheiro definia-se de si, né? Então a primeira vez que eu vi algo do Robério foi sobre a Pedra do Reino, que é um tema que me interessa bastante. Agora eu estou super envolvido com essa temática a partir de um livro do Ariano Suassuna. Li o livro do Suassuna e fiquei encantado pela história da Pedra do Reino. Já ouvia, já conhecia o episódio a partir dos Sertões, né, do livro do Euclides da Cunha. Ele, num pequeno trecho, ele fala dos episódios de Pedra Bonita. E trouxe aqui o Euclides para introduzir essa conversa, porque acho que é o grande narrador de Canudos, embora muita coisa do que ele disse e da forma como interpretou já esteja superada. É muito difícil que você, ao ler o livro, e ele tem esse peso de ser um clássico, porque o livro clássico é aquele que o Ítalo Calvino diz: toda vida que você abre, você acha algo novo. E os Sertões tem esse poder justamente porque o Euclides é um mestre da língua. Então a maneira como ele escreve, a maneira como ele diz as coisas, como ele pensa, como ele questiona, ainda continua a reverberar mesmo nos dias de hoje. E é muito bom você ter um livro como Os Sertões, que é um livro que você ama e odeia na mesma proporção, né? Porque para quem é conselheirista e vai ler o Euclides, você fica morrendo de raiva dele. Mas ao mesmo tempo você se apaixona, porque a linguagem é encantadora. E as interpretações que ele dá, eu fico vendo muita coisa do que ele diz que ainda reverbera no Brasil, a maneira de pensar, a interpretação, a própria maneira da gente ver, né, o Nordeste sofrendo aí uma onda de ataques de xenofobia e etc. E está tudo ali já essas tensões que ainda perpassam o Brasil, de um modo muito original, o Euclides já consegue captar, né? E no capítulo O Homem, ele vai começar a descrever o conselheiro, e o conselheiro como peregrino, e essa figura que sai daqui, de Xeramubim, e adentra no sertão. Como todo grande homem na história da humanidade, ele vai viver um período de deserto, né? Um período de deserto. Cristo vai para o deserto, João Batista vai para o deserto, Gandhi, todo grande homem, o Martin Luther King, o Mandela que vai para a prisão, é uma espécie de deserto espiritual, onde esse grande homem, ele desaparece e depois ele ressurge. E o Euclides tem um capítulo maravilhoso para falar do ressurgimento do conselheiro, já transformado exatamente na pegada sebastianista, né? Porque a interpretação do Euclides é também uma interpretação sebastianista. E é no capítulo Peregrinações e Martírios que ele começa assim: dos sertões de Pernambuco passou aos de Sergipe, aparecendo na cidade de Itabaiana,
em 1874. Ali chegou, como em toda parte, desconhecido e suspeito, impressionando pelos trajes esquisitos, camisolão azul, sem cintura, chapéu de abas largas derrubado e sandália. Às costas, um surrão de couro em que trazia papel, pena e tinta, a missão abreviada e as horas marianas. Vivia de esmolas, das quais recusava qualquer excesso, pedindo apenas o sustento de cada dia. Procurava os poucos solitários, não aceitava leito algum, além de uma tábua nua, e na falta desta, o chão duro. Assim, pergavou o largo tempo, até aparecer nos sertões, ao norte da Bahia, e ele crescendo o prestígio. Já não seguia só, encalçavam-no na rota desnorteada os primeiros fiéis. Não os chamara, chegavam-lhe espontâneos, felizes por atravessarem com ele os mesmos dias de provações e misérias. Eram, no geral, gente íntima e suspeita, avessa ao trabalho, farândula de vencidos da vida, vezada, a mândria e a rapina. Um dos adeptos carregava o templo único, então, da religião minúscula e nascente, um oratório tosco, de cedro, encerrado a imagem de Cristo. Nas paradas pelos caminhos, prendiam-no a um galho de árvore, e genuflexos rezavam. Entravam com ele, triunfantemente erguido, pelos vilarejos e povoados, num coro de ladainhas. Assim se apresentou o conselheiro, em 1876, na vila do Itapicuru de Cima. Já tinha grande renome. Dilo, documento expressivo, publicado naquele ano, na capital do Império. Apareceu no sertão um indivíduo que se diz chamar Antônio Conselheiro e que exerce grande influência no espírito das classes populares, servindo-se de seu exterior misterioso e costumes ascéticos, que se impõe à ignorância e à simplicidade. Deixou de crescer a barba, os cabelos, veste uma túnica de algodão e alimenta-se tenuamente, sendo quase uma múmia, acompanhado de 2 professoras. Vive às errateços e ladainhas, e a pregar e dar conselho às multidões, que reúnem onde lhe permitem os párocos, e movendo sentimentos religiosos, vai arrebanhando o povo e guiando ao seu gosto. Revela ser homem inteligente, mas sem cultura. Estes dizeres rigorosamente verídicos de um anuário impresso, centenários de léguas de distância, delatam bem a fama que ele já granjeara. Eu queria passar, depois de ler esse trecho dos Sertões, e os Sertões é fantástico, né? Você tem que ler o livro em voz alta para você entender o ritmo da prosa do Euclides. E depois dessa leitura, eu queria passar para o Robério, para que ele começasse a apresentar qual era a fama que o conselheiro já granjeara lá nos Sertões de Sergipe, que está remotado tanto no Rabuto como na folhinha Lamé, né? Boa noite, meus queridos. Quero agradecer a toda a hospitalidade dessa cidade incrível. Primeira vez que eu estou aqui, até em passagem, e já venho conquistando vários amigos desde o primeiro instante que cheguei aqui. Só foi chegar mesmo, já comecei fazendo essas amizades e que se perpetuem. Outros já conheci há algum tempo, com o Clécio nós já nos encontramos nos eventos literários aí pelo Brasil afora. Nós nos conhecemos na Bienal de São Paulo, pessoalmente, pelas redes sociais diferentes. Mas voltando e começando aqui essa pequena provocação positivíssima de encontrar e citar e me emocionar com o nome da minha cidade de nascença e onde eu resido, que é Itabaiana, Sergipe, onde também é citado novamente em outro trecho de Os Sertões, do Euclides da Cunha, quando apenas cita algumas cidades da passagem do Conselheiro. Ele cita rapidamente e novamente reforça a passagem de Antônio Conselheiro por Itabaiana. Eu não vou mostrar agora, assim, eu vou falar um pouquinho, sei que vamos agregando esse conhecimento teórico e daqui a pouco eu vou trazer um trabalho, vou trazer uma apresentação para vocês aqui e um presente que eu trago das minhas terras longínquas, tanto a minha Itabaiana como a estância que eu tanto amo, terra de grandes gênios, e que de lá também foi emitido praticamente o primeiro mandato de busca e apreensão do Conselheiro, onde um jornal extremamente violento
trata o conselheiro quase e realmente como um criminoso, uma pessoa desconhecida como um extremo criminoso, e espero que vocês gostem do presente no final, daqui a pouco vocês estarão recebendo. Eu acredito que vai ser bem legal. Sobre conselheiro, ao chegar em Sergipe, nós temos um período um pouquinho distante. Conselheiro só chega em Sergipe em 1874. Já vinha peregrinando há alguns anos, e ao chegar em Sergipe, atravessando desde o Ceará até Sergipe, ele se depara com uma barreira gigantesca, que nós chamamos Rio São Francisco. A chegada de Antônio Conselheiro em Sergipe, naquele momento, ele não tinha construído ainda ele não havia começado a construção de suas obras, no qual ele deixa claro que não as construiria no Ceará. Padre Biapina já havia trabalhado muito, inclusive, para quem não conhece, acho imprescindível conhecer Padre Biapina antes de conhecer Conselheiro e Padre Cícero. Não deixar ele de lado. Porque, inclusive, o Biapina, se não me engano, me falha a memória, foi juiz aqui, antes da sua peregrinação, inclusive defendeu a própria família do conselheiro, onde ele desenvolve essa proximidade. O conselheiro mesmo, o Antônio, não conselheiro ainda, mas o Vicente, por assim dizer, sendo íntimo dele, por estar aqui em sua terra natal, acaba tendo essa ideia e deixa claro que não construiria. Então, ao chegar no meu estado, era um desconhecido. Levemos em conta que o século XIX, no início do século XIX, com a chegada da família real ao Brasil, também começa a chegar um pouco, a imprensa começa a engatinhar aqui no Brasil. Então, em 1874, a imprensa no Brasil não era tão rápida assim como na década de 20, 30, 40, não tão rápida, obviamente, como hoje. Então, a chegada do conselheiro naquela região, inclusive a passagem dele daqui até a chegada dele em Sergipe, ele praticamente passa despercebido dos jornais, dos ataques políticos. Ele é citado depois desses acontecimentos. Pessoas citam fatos anteriores, mas o encontro de citações do conselheiro antes desse momento, antes do Rabudo, em 22 de setembro de 1874, extremamente difícil. Ou seja, quando ele chega no meu estado, ele é um simples peregrino que atravessa o Rio São Francisco com ajuda. Vou mostrar a vocês aqui, é muito rápido. Eu vou mostrar a vocês. Ele atravessa o São Francisco, passa calado, constrói sua primeira obra, uma reforma de uma capela belíssima, está intacta hoje, uma das capelas mais lindas que eu venho, que é a do Curralinho. E depois ele vai até a minha cidade, até Itabaiana. Não é à toa que ele chega à cidade de Itabaiana, que também tem o Santo Antônio como padroeiro. E era uma cidade polo, era a maior cidade do interior. Hoje é a maior cidade praticamente do interior sergipano, ainda continua. E ele passa quase despercebido por Sergipe, e ele chega em Rainha dos Anjos, em Itapicuru, onde começam as perseguições depois do Rabudo, e o resto é história, que eu não chego até aí no bate-papo com vocês, senão teríamos que passar a semana inteira conversando. Então, quando ele chega na prisão dele em 1876, 2 anos depois da chegada praticamente dele em Rainha dos Anjos, que é um povoado pequeno, lindo, as pessoas, qualquer criancinha que você chegar lá, você perguntar quem foi o conselheiro, eles abrem um sorriso, puxa você para um lado, mostram onde ficava o cemitério, mostram onde ficava a capela, que não existe mais, que ele construiu. Eles dizem que aqui existe lá, e está em livros dizendo que aquela é a verdadeira do conselheiro. Eles dizem que não é, estão mentindo. Então, crianças são envolvidas, e que espero que também aqui em Quixeramobim haja essa conscientização, assim como também lá no meu estado. Então, vou.
Eu posso levantar, gente? Posso? Que eu queria que vocês também, né, puxassem um pouquinho a cadeira aqui. Estou como conselheiro aqui com o meu surrão. Ele vai pedir, eu já pedi para ele desligar aqui, vamos fazer um cineminha agora. Meu surrão, só não trouxe as horas marianas aqui, né, para orar com vocês. Então, gente, eu tenho 21 anos que faço pesquisas sobre o conselheiro. E de onde eu parti? Eu parti disso aqui, que ele acabou de ler. E nós acabamos de nos conhecer, nós não conversamos previamente, e ele me traz justamente onde eu comecei. Foi exatamente nesse trecho. Estou aqui, viu, gente? Nesse trecho dos Sertões, onde ele cita a minha cidade, e eu reli, e me perguntei, é minha cidade mesmo? O conselheiro passou isso há 21 anos, em 2002, quando eu comecei a me interessar. Não que eu descobri, né, a história de Canudos, conselheiro, que visito muito Canudos, o sertão todo, eu já pisei em cada centímetro, cada lugar dos acontecimentos de Antônio Conselheiro, como o Bruno deixou claro, eu fecho o ciclo hoje, porque Xeramobim é o último estágio dessa pesquisa minha, mas ao mesmo tempo que eu cheguei hoje, respirei fundo, parece que eu recomecei tudo. E hoje eu recomeço toda a minha pesquisa, porque pesquisa é justamente isso. Quando eu me deparei com esse detalhe no livro Sertões, do Euclides da Cunha, inclusive eu ando para cima e para baixo com a terceira edição do livro Sertões, do carro. Todo lugar que eu vou, estou com o livro, que foi a última edição antes da morte do Euclides da Cunha, a edição de 1905, especial, porque depois dela, qualquer alteração não foi feita mais por Euclides, qualquer correção, qualquer coisa. Até essa edição, sim, ele teve participação depois disso. A outra edição só surge depois da morte do Euclides da Cunha. Então, eu percebi uma coisa. Hoje eu tenho, assim, claro, tem bibliotecas, tem lugares. Hoje eu tenho 187 livros voltados ao tema. Canudos, Conselheiro, adentra um pouco Ibiapina, o Padre Cícero, contanto que tem a citação do Antônio Conselheiro como paralelo, eu tenho essa coisa. E ao ler todos, eu percebi uma coisa. Sergipe foi totalmente deixado de fora dos acontecimentos. Ninguém desaparece por volta de 6 meses na história, de maio de 74 até novembro, do mês 5 até o mês 11, a novembro, 22 de novembro. Ninguém fica esse tempo todo desaparecido da história, sem deixar rastro. Onde é que ele estava? O que foi que ele veio fazer por aqui? Porque há um relato e há uma probabilidade que na segunda ida do conselheiro, depois da prisão, e ele volta para Itapicuru, ele não tenha vindo pelo mesmo percurso de Curralinho, que é o que eu vou mostrar a vocês. Porque não existe relato de uma segunda passagem do conselheiro nesse sentido para o Sergipe. Provavelmente ele possa ter vindo, talvez pelo Ipu, na verdade, o Ibó, que chamamos de Ibó, que são 2 cidades que atravessam São Francisco, que adentra e chega em Xorroxó, onde ele deixa, na minha opinião, não sei da de vocês, dos pesquisadores, a igreja mais bela construída por nosso bom Jesus Conselheiro, na cidade de Xorroxó, na Bahia. E aí o resto é história, que eu não vou chegar nela. Nosso foco é o quê? Esses meses que o conselheiro some da história. Nos livros vai, conselheiro chega em Sergipe. Na outra página, o que tem? Conselheiro é denunciado pelas autoridades num jornal na época tinha muita circulação, e praticamente nesse jornal ele diz: conselheiro é um criminoso, cita ele pela primeira vez nesse sentido como conselheiro é um criminoso, pega ele e ainda diz no jornal onde ele estava, que era em Rainha dos Anjos, e realmente ele estava lá, e as autoridades foram atrás dele na primeira vez, não o encontraram. Então, esse período eu trago hoje para vocês em primeira mão, mas quem acompanha o meu canal
Eu passei por tudo que está aqui, está em meu canal de forma bem ampla, mas em forma de palestra, em forma de debate, para trazer esse preenchimento histórico, é o que eu vou colocar hoje aqui para vocês. Espero que vocês prestem muita atenção. Aqui no lado direito da imagem, nós temos um desenho de um artista sensacional, que é o Ronald Guimarães. O Ronald, ele desenvolve um trabalho muito bonito, ele ilustra meus livros. Pegar o livro do Cabeleira, tá, as ilustrações do Cabeleira, meu livro marca, o livro do Zé Baiano tem uma página que ele desenhou. O pessoal que tem o Zé Baiano nem percebeu que o Ronald já começou há muito tempo a fazer trabalhos comigo. E esse trabalho meu, de 21 anos, será condensado numa revista em quadrinhos, que será lançada agora no mês de outubro, dia 5 de outubro, será lançada a revista em quadrinhos, 100 páginas. Já estamos na reta final para as correções e revisões, ser lançado por uma editora, e pretendo voltar a Xeramobim para lançar aqui, pretendo mesmo. E então isso aqui foi um desenho, ele sentado, um pensamento, talvez seja até a capa mesmo do nosso trabalho, que seria um pensamento dele sentado, lembrando, e o livro é todo esse pensamento do conselheiro. Então, o que vocês vão ver aqui é praticamente um resumo iconográfico dos acontecimentos de Sergipe, que vai de maio, lembrem, na travessia do São Francisco, até a chegada dele em Rainha dos Anjos, como vocês verão. Entre etapas, vocês prestem atenção nos mapas, nas localizações, está tudo catalogado. E, inclusive, peço a Mila que disponibilize esse material para todos que desejarem, quiserem ir para fazer alguma atividade, qualquer coisa, inclusive tem o meu contato para qualquer coisa que vocês precisarem. Quer fazer um trabalho, precisa de um material, eu estou sempre à disposição. Ao contrário de muitos que vêm, jogam e não quero papo, eu quero, porque vocês não sabem a satisfação que eu tenho de poder compartilhar isso com vocês. Então, tá aqui, Antônio Conselheiro, em Sergipe, 1874, como foi deixado bem claro. Eu, Xeramobim, 6 de março de 2023, que fique marcada essa data. Por favor, como é? Eu aqui, tá procurando. Onde é que tá aqui? Vamos lá. Meus estudos iniciais, obviamente, foi em casa e também deixa eu ver. Meus estudos iniciais foi lá em Canudos, um dos lugares assim que eu me identifico muito. Tem alguém de Canudos aqui? O pessoal de Canudos não veio, assim. Eu tive lá semana passada, alguns disseram que talvez viriam. Quinta-feira. Isso, eu estive lá e eles disseram que vinham. Estou muito feliz. Vou ver se eu me seguro até quinta para encontrá-los. Então, como vocês estão vendo, aqui nós temos praticamente, por incrível que pareça, toda a magnitude do que nós tivemos do Belo Monte. Praticamente sobrou uma placa mostrando a inauguração, a criação em 1893, lá do espaço do Arraial do Belo Monte, que está embaixo, e a cruz que ficava em frente à igreja, praticamente quase em frente às duas igrejas, a do Bom Jesus e a de Santo Antônio, né? Ela ficava quase em frente, e inclusive até hoje ela reside lá no IPMC, que faz um trabalho maravilhoso aí. O segundo ponto é meu estudo inicial em casa, né? Foi onde eu descobri e defini que cadê meu estado, cadê Sergipe? Puxando a sardinha, eu queria muito que alguém de Alagoas, de Pernambuco, talvez da Paraíba, fizesse uma pesquisa também para detectar onde ele passou, se deixou algum vestígio, se deixou algum rastro, assim como eu consegui detectar através de jornais, depoimentos e tantas outras coisas. Vamos lá. Em 2010, eu escrevi um trabalho em cordel chamado Antônio Conselheiro na Vila de Itabaiana. Em 1874, minha cidade era vila, passa a ser cidade só em 1888. Né? Quando ela passa de vila, a cidade não se torna emancipação, porque ela já era emancipada como vila. Então esse foi o meu primeiro trabalho, e esses dois são dois trabalhos maravilhosos, que é do Oleone Coelho Fontes,
Inclusive esse quadro lindo na capa do Trípoli Gaudense, que é um trabalho maravilhoso. Acho que esse quadro, inclusive, está no Memorial João de Regis, lá em Canudos. Quem visitar Canudos, visite, está lá os quadros dele. E aqui no lado direito está um alto relevo, a estátua mesmo do conselheiro, quase exatamente, assim, fica a alguns metros da casa que ele ficou na minha cidade de Itabaiana. Então construíram lá como homenagem a ele. O pessoal passa e fica perguntando, quem é esse homem barbudo, né? Todo dia eu tenho que responder alguém. Vamos lá. Antônio Conselheiro, ele chega exatamente nas proximidades entre Pão de Açúcar e Piranhas, mais ou menos naquela região, por exemplo assim, entre Tremontes e Pão de Açúcar. Existe uma cidade, hoje cidade também, na época era vila, e muito antiga, de Alagoas, coincidentemente, durante a passagem dele, de nome Belo Monte. É uma cidade, ela fica bem na foz do rio Ipanema, que está lá. A cidade tem uma das igrejas mais antigas de Alagoas, século XVII. É um local muito lindo. Que é coincidência ou não, durante a passagem dele eu não entro nesse mérito, porque eu também não fui até lá, não atravessei a divisa, ainda não, para Alagoas, com relação a essa pesquisa, mas ainda eu vou chegar em breve lá no Belo Monte de Alagoas, para tentar descobrir se há alguma relação do Belo Monte, porque o conselheiro passa muito perto. Ao chegar às margens, está aqui, eu estou em Curralinho, para vocês se localizarem, e do outro lado do rio, essas montanhas, entre uma montanha e outra tem uma estrada, exatamente, dá para ir a pé tranquilamente, e ele se depara com esse espelho d'água gigantesco. Não teria como, o conselheiro em algum momento atravessou o São Francisco, ou ele deu a volta por Minas Gerais. Nós temos essas duas opções, e é impossível. Então, realmente, ele atravessa o São Francisco. Um dos livros que eu gosto muito, Guerra Total de Canudos, do Frederico Pernambucano de Melo, que ele teve acesso na década de 70, ainda há moradores centenários que moram nesse povoado, Curralinho, que pertence à cidade de Poço Redondo. Atualmente, o lugar que o Lampião morreu, na época era Porto da Folha, mas hoje o local que o Lampião morreu fica justamente no mesmo município que hoje fica o local do Curralinho. Até hoje as pessoas atravessam de canoas, tá aí as canoas, o pessoal, de vez em quando, canoas com velas, ainda o pessoal utiliza. Semana passada me mandaram um vídeo, o pessoal atravessando provando a possibilidade, porque essa região é quase uma piscina, um espelho d'água. É incrível, você fica parado, você não vê o rio se movendo. Só se você colocar alguma coisa no rio, você vê ele, mas você não vê. É um lugar tal, não sei se é a posição geográfica, duas curvas que tem, segura um pouquinho o vento, mas é um lugar muito incrível, é quase bíblico. Você vê a água parada, como uma piscina mesmo, sem ter vento. Então o conselheiro, ele atravessa de lá para cá, obviamente. Aqui é só uma amostra do quadrinho, do Ronald Guimarães, o nível do quadrinho que foi lançado, vou trazer aqui para vocês. Nesse momento que ele chega do outro lado, inclusive eu pedi para ele me ilustrar, seria a travessia dos seus parcos seguidores ainda, alguns poucos, que o seguiam. Quando a gente chama de seguidor, é realmente que ele não forçou ninguém aí, ele não amarrou ninguém, não forçou ninguém. As pessoas seguiram, deixa claro nos sertões, deixa claro em qualquer lugar que se estude. Então, o conselheiro atravessa. Do outro lado, lá no cantinho, tinha uma pequena capela, velha, já antiga, e essa capelinha, ao chegar lá, olha aí que coisa linda, ela é reformada, a escadaria feita, ela era num pequeno morro e colocado um cruzeiro, que é praticamente a mesma coisa, quase todos os cruzeiros que nós encontramos, tanto em frente à igreja do Bom Jesus, lá em Crisópolis, na antiga cidade de Crisópolis, fundada por Antônio Conselheiro. Lembremos que Antônio Conselheiro funda uma cidade linda, maravilhosa, que tem uma praça que é quase do tamanho desse espaço aqui, dobro esse espaço aqui, e recebe o nome de Antônio Conselheiro, em Crisópolis, na Bahia. É importante saber também, passei agora aqui, fiquei feliz, vi o nome da rua, Rua Antônio Conselheiro. Eu sempre saio procurando isso em cidades.
existia um pequeno varejo que passava apenas um cavalo, no máximo 2, um ao lado do outro. Ele com seu pequeno grupo, alguns outros se juntaram lá no Curralinho, e ele abre essa estrada. Para vocês terem uma ideia, o nome da estrada desde então é chamada Estrada para Curralinho ou Estrada de Antônio Conselheiro. Está lá em placa. O pessoal do Cariri Cangaço, sabe, já teve o Cariri Cangaço em 2019 aqui, era para eu ter vindo, acabei não vindo. O pessoal do Cariri Cangaço fez questão de ir até lá, colocar a placa no fundo da igreja, e ela está lá. Tem 2 placas, na entrada e na saída, e é muito importante, e essa estrada que liga justamente um povoado muito importante ao coisa. Então, de lá o conselheiro sai peregrinando por essas estradas, alargando essas estradas, rezando onde dava, onde parava, pendurava o seu oratório e acabava rezando, encontrava uma Santa Cruz ou qualquer coisa e continuava calado, quieto, sem levantar suspeitas em lugar nenhum que ele entrava. Então, está aí a marcação. Ele vai agora para uma região chamada Serra Negra. Serra Negra é uma região que nós chamamos Serra Negra. Ela praticamente divide o estado de Sergipe e o estado da Bahia. Então, dá para dar uma volta através dela. É a serra que está à minha frente. Tem um cemitério em cima dessa pedra aqui, ó, que estou mostrando a vocês. Tem um cruzeiro que até hoje eu sempre pergunto, já fui muitas vezes lá, tem informação e ninguém sabe de onde surgiu historicamente esse cruzeiro lá, e tem um cemitério em frente. Esse cemitério não foi construído nem de um lado e nem do outro, praticamente no mesmo alinhamento, com o mesmo acabamento dos 2 cemitérios, com sepulturas extremamente antigas, porém com sepulturas bem mais antigas que a passagem dele lá pela região. Porque quando nós vamos atrás de um cemitério, nós pegamos a data de construção, de passagem, e achamos exatamente sepulturas mais antigas. Então, não pode ter sido ele que tenha iniciado esse trabalho. Do outro lado da serra, nós encontramos, inclusive, esse dá para ver melhor o exemplo do cemitério, que também não foi construído por conselheiro. Porém, onde eu quero chegar? Influência. Esse modelo de cemitério, ele se tornou padrão, quase padrão no sertão. Todo lugar que você chega numa cidade, está lá o cemitério, é praticamente isso. Uma capelinha, uma entrada ou 2, geralmente uma, e depois fazia uma ampliação, um murinho baixo, mais ou menos 1,60 m, 1,50 m, extremamente grosso, feito totalmente de pedra bruta, sem armação, sem nada. É um cemitério que é construído, inclusive o de Itapicuru é exatamente assim. Então, aí você encontra, essa estrada é a mesma estrada que passa o Conselheiro, praticamente em cima da divisa dos 2 estados, e aí ele vai para um local chamado Cipó de Leite, mas isso que já é entrando em Sergipe, hoje, de Pedro Alexandre. Ele dá essa volta pela serra, e quando ele chega em Cipó de Leite, que inclusive o pessoal ainda hoje conta muitas histórias que vêm dos avós, dos bisavós, histórias incríveis durante essa passagem rápida. Ele não demorou, ele parava, rezava, conversava e seguia. Ele tinha um propósito. Ele parte para outra cidade, Carira, e vai descendo. Ele chega em Gameleiro, também nós conseguimos registros da passagem dele por Gameleiro, que é um povoado extremamente antigo, lá, pertencente hoje à cidade de Carira, que fica em Sergipe. Aí já estamos em Sergipe. Nós chegamos em Frei Paulo, São Paulo, que é caminho. Ele adentra a cidade de Frei Paulo, que se chamava São Paulo na época. Ele segue para, mais adiante, para o centro do Agreste Sergipano, para a antiga Ribeirópolis, Saco do Ribeiro, atual Ribeirópolis, que já era povoado, não era nem vila, era uma povoação mesmo, nem era denominado de vila ainda, de Itabaiana, Sergipe. Aí ele já entra nas terras de Itabaiana. E aí onde está o grande detalhe. Itabaiana, ela já tinha um certo fascínio
por parte de tropeiros, era uma região que passavam muitos tropeiros, era uma região que estava dentro do misticismo das minas de prata, do Belchior de Moré, tinha aquela coisa, o povo queria ir para lá para ver o que era que acontecia. O conselheiro sai de Ribeirópolis, passa por um povoado chamado Flechas. Nesse povoado, as pessoas morriam e eram enterradas na sede do município. E o conselheiro, por perceber, segundo, volto a dizer, esses moradores mais antigos, aí eu já comecei a ter mais acesso, porque foi o princípio da minha pesquisa. E aí ele constrói a primeira obra do zero, que é o Cemitério das Flechas. O Cemitério das Flechas, ele ainda está de pé, o cemitério fica a uns 5 quilômetros da sede, porque primeiro ele vai para a sede, ele vê o espaço, ele vai para a sede e começa a juntar material e volta todos os dias com essas pessoas para esse local, que nós chamamos, né, de Flechas, que é o povoado. Das Flechas, que ele já estava em Itabaiana, no caso, indo para as Flechas, que era muito próximo, e para provar isso, aí volto dos sertões de Pernambuco, passou aos de Sergipe, aparecendo na cidade de Itabaiana em 1874. Está aí um trecho tirado, para não ter erro, da primeira edição. Consegui pedir para que tirassem uma foto da primeira edição, para não ter erro, para não dizer que depois alguém alterou, se veio uma revisão e alguém tirou. Está na primeira edição. Está aí, inclusive, dá para perceber, né, aparecendo com 2 P's. Já dá para perceber o arcaísmo aí deste termo. E aí nós temos em Itabaiana uma fotografia que não são conselheiristas, são pessoas. É uma das fotografias mais antigas que eu tenho da minha cidade. Ela é de 1875, 3 anos após ser feita a casa fotográfica lá. Eu consegui, inclusive, no negativo está escrito. Então você mostra mais ou menos como era. E ele acabou passando por Itabaiana e levando algumas pessoas, inclusive de familiares da família que forneceu a casa para ele ficar, e dormiu em cima de um tablado lá, que ele não aceitava, como é bem claro, ele não aceitava luxo em demasia, ele dormia no chão, numa esteira, numa tábua, onde chegasse mesmo. O alimento era o alimento da alma, o descanso da alma. E aí ele passa por lá, cadê? Saiu. Aqui é o monumento, olha o tamanho natural na minha cidade, fica praticamente umas 3 esquinas de minha casa. Essa rua é chamada Rua da Pedreira. Esse monumento foi feito, lá é o que figura na capa do livro, da Guerra de Canudos em Sergipe. E aí é bem legal porque assim, onde ficava realmente a casa, nós não conseguimos colocar. Mas aí o vizinho chegou e disse, pode fazer aqui na parede que é interessante para as pessoas entenderem a importância de conselheiro e a passagem dele por lá. E aí onde está o segundo martírio do conselheiro em Sergipe. Nós temos um outro rio, muito violento às vezes, ele é muito largo, aí em alguns pontos não dá para passar. E provavelmente o conselheiro, ele pega informações com pessoas da região, obviamente, para saber qual é o melhor lugar para passar, se tem algum lugar que tem barco, qualquer coisa desse tipo. E por coincidência, esse rio se chama Vaza Barris. É o mesmo rio que vai alimentar toda a mitologia de Canudos do Belo Monte, lá na Bahia. É o mesmo rio. Ele sai de um lado, esse rio ele passa praticamente entre um município e outro, o município de São Domingos, em Sergipe, onde tem uma ponte gigantesca, muito alta, que acontece catástrofes nessa ponte, muitos suicídios. Nem pesquisa essa ponte, vocês vão sair tristes. E o conselheiro consegue descobrir essa passagem, e isso está extremamente... É a única passagem que tem, que dá para passar a pé. Então, o que eu fiz? Fui no mesmo período, no mesmo lugar, com o Nininho que está aqui, que é meu câmera, amigo pessoal, e que me acompanha, que dirige tudo aqui, meu segurança. E aí eu fui com ele e vi exatamente nesse momento. Eu nunca tinha passado por lá.
nunca tinha ido onde vocês estão vendo. Eu cheguei na mesma data, no mesmo dia, e eu pensei, épocas de chuva variam um pouco, então assim, eu vou mais ou menos na mesma época dos acontecimentos e vou atravessar o rio a pé. Eu vou tentar provar empiricamente se realmente, se eu começar a afundar e o negócio ficar ruim, eu tiver que vir nadando ou me levar, eu não sei o que vai acontecer. E aí eu meti os pés dentro do rio e vocês já sabem o que aconteceu, né? Vocês não imaginam a minha emoção, cada passo que eu dava, o rio não me cobria. E ele ia chegando, chegou no joelho, chegou um pouquinho na coxa, e depois ele começou a ficar mais raso. E realmente naquele espaço, naquele local, era um local de passagem. Depois eu vi muita informação, mapas antigos mostrando estradas coloniais, passava gado, passava gente, e ele acabou passando com seu povo, com o povo de Deus. Logo adiante, ele acaba passando por uma região, ele deixou tantas marcas que o nome hoje do assentamento do MST é Antônio Conselheiro. Criou-se um espaço, as pessoas chamavam local de Antônio Conselheiro, terra de Antônio Conselheiro. O MST, o assentamento lá passou a ser, e eles estão construindo, devem já ter terminado, tem alguns dias essa foto, estão construindo uma igreja mesmo, a comunidade vai pedir, faz um leilão, faz uma quermesse, e eles estão juntando e vão construir uma igreja. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham quem vai ser o padroeiro dessa igreja? Quem? Santo Antônio, conselheiro só quando ele virar santo. E eu espero ele que vire. Aqui de lá ele vai para o lugar de Sergipe, desculpa. Ele vai para Sergipe, para o lugar que em Sergipe ele atraiu mais adeptos, que é Riachão do Dantas. E tem uma explicação porque que tanta gente foi seguir o conselheiro depois da passagem dele por lá. Porque quando o conselheiro passa por lá, já existia um movimento messiânico, existia um líder espiritual tal qual o conselheiro lá, que era o Céu da Carnaíba, que é um povoado, gente, chamado Carnaíba, que é o lugar da passagem exata de Riachão do Dantas para ir para Campos, ou já está terminando, que é justamente a saída dele de Sergipe, já está quase saindo de Sergipe. Então já existia um movimento messiânico de um líder espiritual, e o governo do meu estado não estava gostando disso. O conselheiro passa, vai embora, pouco tempo depois as tropas do estado de Sergipe, elas vão até lá. Existe um processo inteiro sobre esse céu, sobre essas orações, muito racismo também, porque era uma região também quilombola, e morreu muita gente. Dizem inclusive que foi quase uma mini guerra de Canudos nesse acontecimento. Isso está extremamente vivo lá. Parece brincadeira, mas quando eu fui pesquisar, no primeiro dia que eu cheguei aqui, quando eu cheguei e desci, nós fomos de moto, eu e o Nininho, quando eu desci de moto, quando eu comecei a gravar, o pessoal começou a atirar nos quintais. O pessoal começou a atirar, para que o lugar como é bom, começou a atirar, pá. Eu digo, bicho, meu Deus do céu, aí o Nininho, é tiro, é? Eu digo, eu vou fazer o quê, né? E continuamos gravando. E aí é o céu, é o chamado, o céu na terra, é o céu na Carnaíba. E aí o conselheiro vai mais para sul, e aí ele chega na saída de Sergipe, nas regiões de Tobias Barreto, chamava antiga vila de Campos do Rio Real, que é o rio que passa por lá. Aí onde eu tô é Sergipe ainda, porque adentra à esquerda, depois pega a esquerda, passa pela ponte do Rio Real e chega praticamente ainda, chega nesse povoado. Eu vou mostrar a vocês, que é o grande conhecido, é o famosíssimo lugar chamado Rainha dos Anjos, que pertence a Itapicuru. Rainha dos Anjos é um povoado muito pequeno. Junto à minha cabeça está o muro do cemitério, que ainda tem algumas sepulturas, e a antiga capela ficava no fundo do cemitério. Em 1906, as pessoas estavam rezando tanto lá na igreja construída pelo conselheiro, para o Bom Jesus, para o conselheiro, que o padre local mandou derrubar a igreja e mandou construir outra.
que quero ver agora rezar para aquele cabra. Ou seja, essa igreja que está aqui, ela não é a igreja construída por Antônio Conselheiro, como é citada em alguns livros, que eu me recuso inclusive a citar esses livros, porque não vem ao caso, não vai, tá criticando, falando. Não é isso, gente. A verdade é a verdade. Inclusive a base da igreja antiga, as pessoas da cidade, elas mantêm, elas me levaram lá, senão a gente cuida, tá aqui, ó, tá a base aqui, chega os pesquisadores, a gente mostra isso aqui, eles fotografam isso aqui, mas quando sai o livro ele diz que é essa. Por quê? Porque minha avó tem 102 anos, o avô dela foi que recepcionou, o conselheiro aqui que acompanhou, viu derrubando a igreja, eu cresci, tem foto, tem documentação, e a pessoa quer insistir em criar isso. Então está aqui praticamente, e foi aqui a busca pelo conselheiro, quando ele é preso em 1876, em 74 é que sai o Rabudo, mas em 76 que ele vai preso. Tentaram prender ele uma vez, tal, mas é justamente aqui, nesse lugar. Nós chegamos em Estância, eu e o Nininho aqui, e encerrando, só com 2 imagens, está o jornal O Rabudo. Estância, domingo 22 de novembro de 1874, número 7. Hoje eu tenho a coleção completa de O Rabudo, inclusive vou enviar para os amigos a edição completa. Se tiver algum site, de alguma instituição, do SESC, de onde for, disponibilizem esse material, porque ele é muito importante. Obviamente que é até mais interessante só essa edição, eu quero dar um presente a todos vocês, que é mais que legal, não sei se vai dar para todo mundo, se tiver, tá bom, depois vai dar. Eu consegui, primeiro aqui na frente, ó, tá vendo você aí no fundo, né? Eu fui até a biblioteca Epifânio Doria, que é a maior biblioteca do meu estado, e lá existe a única cópia inteira desse jornal, e eles resolveram me dar uma cópia desse jornal. Eu encaminhei aqui para o SESC, encaminhei para a produção, o pessoal aqui do Conselheiro Vivo, e fiz um pedido pessoal. Eu gostaria muito que cada um de vocês hoje saísse com uma cópia do jornal O Rabudo para vocês, e que guardem com o maior carinho do mundo esse material. Vocês não têm noção. Leiam com calma e vejam que é sério, é espetacular. Enquanto ela está distribuindo, acho que fizeram muito, gente. Fizeram muito. Acho que só fizeram uns 20. Primeiro na frente, tem pra todo mundo. Terminando aqui o meu bate-papo, desculpa se eu me alonguei, eu me empolgo. Aqui foi minha última ida a Canudos. Esse ano acho que estive 3 vezes, inclusive foi em Canudos. Na minha penúltima vez, fui 3 vezes realmente em Canudos. Este ano eu fui, a última vez que eu fui, estava com a Almi, que está aqui, foi justamente aqui, lá perto do museu, né, Almi? Estive alguns meses, não, pouco tempo antes, estive com o Nininho, onde eu conheci Mila. Foi lá que justamente surgiu esse papo dela dizer, vamos para o Conselheiro Vivo, leva a sua pesquisa. Eu não sei se dá, mas deu. Acho que eu quero agradecer imensamente, Mila. Eu não tenho palavras para poder vir aqui hoje. É muito, gente, vocês têm noção, nós já rodamos, estava olhando, nós já temos quase 1.100 quilômetros rodados, um percurso que é praticamente 900 e poucos quilômetros daqui, entendeu? Já rodamos mais, porque entramos lá, vai para Senador Pompeu, vai não sei aonde, vai em outra cidade, e é assim que a gente funciona. Então aqui foi minha última ida, e também fui para a Flican, né, que é a feira lá de livros. Eu estive também na Flican com outros amigos também debatendo. Eu vou 3, 4 vezes por ano lá em Canudos, que eu gosto muito, muito mesmo. E é isso, gente. Tá aí, eu gostaria muito que vocês, pedir mesmo assim, gente, que vocês me sigam lá no canal Cangaço na Literatura. O canal no YouTube, ele se chama O Cangaço na Literatura. Ele não tem só sobre Canudos, obviamente, mas vai falar sobre Contestado lá em Santa Catarina. Ele vai falar sobre Mestre Vitalino, vai falar sobre
a balaiada, que vai falar sobre todas as outras coisas, tantas coisas que falam. Inclusive, encerro hoje aqui o meu bate-papo. Se voltar, tiver algum debate, tiver alguma pergunta, eu respondo. Se tiver alguma coisa, tiver espaço, eu falo. Hoje, 6 de março de 2023, não é um dia qualquer. Hoje é um dia para ser lembrado como o dia da Revolução Pernambucana de 1817, quando Pernambuco bateu o pé e disse: somos independentes. Então, independente de que todos nós sejamos dependentes de alguma forma, de alguma coisa, de algum meio, de algum caminho, sejam independentes, pelo menos nas ideias. Não se deixem levar por xenofobia, como já foi citado aqui, não se deixem levar por nada. Porque eu não cito Euclides da Cunha, que sertanejo, antes de tudo forte, porque toda vez que alguém fala isso, eu tenho medo de alguém continuar lendo isso no livro Os Sertões. Porque logo após, ele se torna, o Euclides, claro, é um anacronismo terrível, mas ele se torna tão nocivo quanto os que falam tão mal de nós, nordestinos. Obrigado, gente.